sei como que faz isso. Amém. Queridos, abra a Bíblia de vocês, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Pai, nós te louvamos, Deus, nos submetemos ao teu senhorio, à tua soberania. É por ti e para ti, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite e oferecemos esse culto ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, nós cremos na presença do Senhor neste lugar, nesta noite, e Tu tens a liberdade para agir, para ministrar a nós, para falar a nós mais uma vez, Senhor. Eis aqui a Tua palavra e usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Esse é um texto emblemático, muito conhecido por todos nós, muito estudado, muito meditado, muito refletido, porque esse texto ele faz referência aos ensinamentos de Jesus, que conhecemos como o Sermão do Monte. Após Jesus ele discorrer sobre vários assuntos, como as bem-aventuranças, ele fala sobre os mandamentos de Deus. Depois ele vai falar sobre 3 aspectos da vida prática dos seguidores do reino, que é dar esmolas, orar e jejuar. Ensinando aos seus discípulos, orientando aos seus discípulos aqui, mas essas mensagens elas se estendiam a todas as pessoas que estavam em volta de Jesus e os seus discípulos. Por onde ele passava, multidão o acompanhava. Então Jesus ele estava sempre compartilhando a mensagem do Evangelho, a mensagem, a palavra, e edificando vidas, curando, libertando e transformando. E aqui nesse texto nós vamos aprender um pouco com Jesus a respeito desse conceito que o próprio Jesus ele dá a respeito da oração, a respeito dessa prática que deve fazer parte da nossa vida diária, essa prática que deve ser algo costumeiro na vida do cristão. E talvez você já tenha se perguntado como eu devo orar, ou qual é a melhor forma de orar, como falar com Deus. E essa já era uma preocupação dos discípulos, e por isso Jesus ele reservou um tempo
ele separou um tempo para falar a respeito desse assunto tão importante, desse assunto tão relevante. E nesse capítulo, então, ele vai nos clarear um pouco a respeito desse tema. Mas ele vai começar aqui nesses versículos que nós lemos, no versículo 5, dizendo para os discípulos e para nós o que não é a oração e o que nós não devemos fazer. Porque ele começa refutando a postura de alguns religiosos daquela época que gostavam de orar nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelas pessoas e reconhecida por elas. E ele vai dizer que essas pessoas, ele vai usar o termo hipócrita. E ele vai dizer: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por quê? Porque elas gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Interessante, porque a palavra hipócrita, a gente vai estudar a etimologia dessa palavra no grego, ela é upócrites, que originalmente referia-se aos atores que representavam em teatros gregos romanos naquela época. E significa exatamente esconder atrás de alguma coisa. Então Jesus estava se referindo aos religiosos daquela época e provavelmente aos fariseus, e dizendo: olha, não façam como eles, porque eles trazem sobre si, sobre os seus rostos, uma máscara que escondem aquilo que de fato eles são. Porque esses atores colocavam uma máscara em seus rostos e poderiam colocar uma máscara de um sorriso, e por trás daquela máscara de um sorriso poderia ter um rosto triste ou um rosto chorando. Mas o que importava é o que parecia ser. É o que as pessoas, quando olhavam para eles, viam alguém sorrindo, mas não necessariamente essa pessoa estava sorrindo por trás dessa máscara. Jesus então compara esses religiosos a esses atores, e dizendo que esses não tinham uma vida piedosa, não tinham uma vida de compaixão, embora eles oravam nas praças da cidade, embora eles estavam nos lugares mais visíveis, as pessoas os viam e até respeitavam por isso, e achavam: olha, eles são santos, eles são perfeitos, né? Eles são religiosos. Mas as pessoas só viam que estava por fora, mas Deus conhecia os seus corações e sabia o que de fato estava em seus corações, no seu interior. Então Jesus está dizendo: não façam como eles, não sejam como eles. E aí ele vai dizer para a gente também, ele vai dizer o seguinte: e não usem de vãs repetições. Quando fores orar, não usem de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus ele estava refutando essa forma que esses religiosos eles tinham e eles faziam para orar, porque eles achavam que recitar palavras repetidas iriam atrair a Deus. Vãs repetições de palavras sem sentido, de palavras externadas da boca para fora, que não externava na verdade o que eles estavam sentindo em seus corações. Não eram reflexos daquilo que eles de fato estavam precisando falar com Deus no seu interior, mas eram palavras repetidas, vãs repetições. E interessante, quando aí a gente vai pensar no conceito oração e o que Jesus estava tentando ensinar aqui para os discípulos, e aí a gente compreende que oração ele é um diálogo, não é um monólogo. Oração é um diálogo. Em um diálogo, entre duas pessoas, as duas falam e as duas ouvem. As duas pessoas falam e as duas ouvem. Então, quando a gente vai tentar entender o conceito de oração, a gente precisa partir desse princípio, que a oração é um diálogo.
E se a oração é um diálogo, não é somente um que vai falar. Os dois irão falar. Os dois irão ouvir. Certo? Então, a oração não deve ser um meio pelo qual eu recorro a Deus para obter o que eu quero apenas, mas deve ser um meio pelo qual eu recorro a Deus para que Ele também me diga o que Ele quer que eu faça. E esse é o ponto de partida, então, do ensinamento de Jesus aqui para os seus discípulos. E lá em Lucas capítulo 11, Lucas também vai narrar esse ensinamento de Jesus a respeito da oração, mas Lucas vai dizer assim que os discípulos observavam Jesus que estava orando, e um dos discípulos chegou e após disse: Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Discípulos vai fazer esse pedido para Jesus: ensina-nos a orar. E os intérpretes da Bíblia vai dizer que a melhor forma de você compreender um texto é fazer pergunta para o texto. E a pergunta que eu fiz para o texto é: por que que os discípulos, sendo judeus, já praticantes, e que já oravam, provavelmente já oravam desde criança, provavelmente já tinham uma vida religiosa ativa desde cedo, por que agora, sendo já adulto, eles vão perguntar para Jesus e vão pedir para Jesus, na verdade, ensina-nos a orar? Eles não sabiam orar? E aí a gente vai compreender, e a resposta para essa pergunta é que os discípulos caminhando com Jesus, eles perceberam que Jesus, ele deu um novo sentido para a realidade em sua volta. Jesus, ele estava dando um novo sentido em todos os aspectos da vida deles. Onde Jesus chegava, ele quebrava paradigmas. Onde Jesus chegava, ele quebrava tradições implantadas há milhares de anos. Onde Jesus chegava, ele desconstruía conceitos. Jesus estava dando um novo sentido para todas as coisas. Um novo sentido para a política. Um novo sentido para os relacionamentos interpessoais. Jesus tocava onde era proibido tocar. Ele conversava com quem era proibido ele conversar. Ele abraçava a quem não podia se abraçar. Ele acolhia e estava no meio de pessoas que não podiam estar. Então os discípulos começaram a entender que a vida com Jesus é uma vida de um novo sentido. E aí até a oração de Jesus tinha um novo sentido. A oração que Jesus fazia era diferente. E eles observando então, Jesus, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Ensina-nos a orar a partir da ótica do Senhor Jesus. Ensina-nos a orar a partir da ótica do Senhor, como o Senhor vê as coisas, ou seja, ensina-nos a orar biblicamente. E sabe, queridos, e eu entendo que a gente precisa fazer isso. Pedir ao Senhor Jesus em momentos na nossa vida para nos ensinar a orar a partir da sua ótica, a partir desse novo sentido que Ele dá à nossa existência, a partir do que Ele pensa em relação à nossa vida, a partir do que a sua palavra diz a respeito do contexto do mundo, do contexto da nossa família, do contexto da nossa sociedade. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine a orar o que Ele deseja que oremos mediante a realidade, mediante ao sentido que Ele está dando para a circunstância que nós estamos vivendo. E então Jesus, ele vai dar sequência a esse ensinamento dizendo: portanto vós orareis assim. E aqui, digo mais uma vez, essa oração, embora é apelidada por nós como a oração do Pai Nosso, mas esse foi um apelido, mas não é a etimologia correta, né, digamos, desse texto. Alguns chamam de oração modelo, oração dominical. Quando Jesus ele
ensinou essas palavras, ele está dizendo, orarei isto. Mas ele está dizendo, orareis assim. Quer dizer, orareis de acordo com essas palavras. E não necessariamente vocês terão que repetir essas palavras aqui de manhã, de tarde, à noite. Mas que essa oração ela seja uma fonte de